agradecendo a Alessandra pela disponibilidade. A Alessandra é uma pessoa muito ocupada, ela lê muito, ela é muito ativa em tudo e, né, está cedendo aqui o tempo dela para falar com a gente. Então, muito obrigada pela generosidade de sempre. Também eu gostaria de registrar aqui que é uma alegria muito grande poder contar com a Alessandra aqui nessa disciplina, porque a minha própria inserção no campo da história da educação se deve à Alessandra, né? Então, eu tive contato com o campo, já que a disciplina é sobre história da educação, eu tive contato com a produção do campo por meio do trabalho da Alessandra, por meio da dissertação de mestrado, que é bem interessante, né? Está disponível, Alessandra? Acho que não, né? Tá, não. Não, daquele tempo não. Eu posso enviar se vocês quiserem. Sim. Eu lembro que eu li na biblioteca, naquela época era assim, né? A gente não conhecia a autora, só acessava o material de papel mesmo, né? Na biblioteca lá da UF. E depois também eu tive acesso à tese da Alessandra também, que é muito boa, inclusive acho que devia, né, ser publicada em livro, né? Porque já foi em forma de artigo, né? Mas acho que é um livro que que você merecia, que a gente merecia, né, ter esse livro. Então, foi também graças a Alessandra que eu cheguei, né, nesse campo e que eu conheci, né, a Faculdade de Educação da UERJ, porque eu fazia tudo na UF, vivia ali naquele quadrado. Então, foi graças a Alessandra que eu pude ampliar meu horizonte para a história da educação e poder, né, fazer essa troca, e hoje estou onde estou. Então, se não fosse a Alessandra, provavelmente não estaria aqui, tá, gente? A culpa é dela, se for qualquer coisa. E é isso, eu vou me apresentar aqui a professora Alessandra, que eu acho que dispensa a apresentação, mas eu vou apresentar porque, né, é o protocolo. A Alessandra Schuller é graduada em mestre em História pela UF e doutora em Educação também pela UF, e atualmente é professora na Faculdade de Educação também na UF, aqui em Niterói. A gente não é vizinha, mas a gente mora no mesmo município, que é uma ilha, né, enfim. Então, não é tão longe assim, nem está tão longe assim hoje. Então, Alessandra, para não alongar mais o tempo aqui, você está com a palavra, muito obrigada. Né? Se você quiser acrescentar alguma coisa aqui, porque eu fui bastante breve na apresentação, para que a gente possa ouvir você, que é o que nos interessa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer as palavras generosas de Alexandra Lima. É claro que todo mundo sabe que isso não é verdade, né? Alexandra Lima da Silva é uma pessoa que tem uma produção destacada no campo da história, né? Que eu também li a dissertação dela, fui atrás dela. Então, assim, o nosso encontro foi um encontro por interesses de pesquisa e um encontro, assim, excelente, né, muito significativo nas nossas vidas, né. A Alexandra é uma pessoa que eu admiro imensamente e acho que hoje, sobre o tema que a gente vai conversar aqui, é quem tem a maior autoridade para falar, e não eu, né, que já estou longe desse tema há algum tempo, né. Mas agradeço muitíssimo, é um prazer revisitar essa pesquisa, relembrar, ver vocês. Estou vendo aqui rostinhos de pessoas que não são da turma, né? Camilinha está na turma, Camila Gomes, a Ana Gabriela não está, já vi que a Ana é certa por aí, não sei se eu esqueci de alguém, né, que é de fora também da UERJ, então quero agradecer a possibilidade, né, de estarmos juntos nesse tempo. Eu, antes de começar a fala, não posso deixar de registrar publicamente, né, como eu tenho feito sempre quando tenho oportunidade de falar, de mostrar o pesar enorme sobre o que a gente está vivendo nesse país, né, desde o golpe de 2016, a tristeza imensa que está vivendo essa crise política e sanitária, pesquisas que estão sendo anunciadas hoje consideram que a gente tem 3 milhões de infectados e não 1 milhão e pouco, como tem sido anunciado, e já passamos de 50 mil mortes, 50 mil oficiais, sem contar as não notificadas. Então, assim, é uma tristeza imensa estar passando por isso nesse desgoverno atual. Além disso, eu também queria marcar um pouco uma posição que é o momento em que eu me encontro em relação a essa temática, né, dos eleitores de educação. Foi uma pesquisa realizada há mais tempo, né, entre 2013 e 2017, aproximadamente. Foi uma pesquisa que resultou em alguns artigos, algumas publicações,
principalmente em trabalhos de mestrado e doutorado de pessoas que seguiram esses caminhos de pesquisa. Então, vale a pena aqui eu lembrar da própria Camila, que está aí, da Rebeca, do Ian, de pessoas que trabalharam temáticas afins, assim como a Geraldo, na UFRJ, que foi orientando da Irma e foi meu co-orientando, que seguiram esses caminhos de pesquisa. A Marcele está aqui também, que foi orientanda de Sepúlveda e trabalhou com matemática próxima, né? Mais ou menos próximo a esse período. Eu queria aproveitar antes da fala, que eu espero que seja bem rápida, porque vocês leram o texto, né, e têm lido textos relativos a essa produção sobre a história da educação dos negros, não só no Brasil, mas também, como vem trazendo muito a contribuição que a Alexandra nos traz de lá, né, da sua fase de experiência lá. Eu queria dizer da importância que, para mim, esse tema tem, especialmente no que diz respeito ao ensino de história da educação. É uma temática que há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, absolutamente inexistia no campo da história da educação. A gente estava acostumado a ver uma série de manuais de historiadores que ainda circulam e são reeditados, evidentemente, né, que consideravam que a escola e negro eram algo absolutamente incompatíveis na história da educação brasileira, né, e que a anomia tinha sido a maior marca dessa população, da história dessa população no Brasil, né? Então, assim, a grande importância que essa temática tem para mim é a militância no ensino de história da educação, né? A centralidade dela nos cursos de graduação, cursos pelos quais eu passei. Por que uma pessoa branca, né, então, milita por essa temática? Essa pergunta é uma pergunta que sempre é feita, né, e que incomoda às vezes, porque muitas vezes ela é feita com um tom questionador de quem fala sobre branquitude, e é absolutamente compreensível. Só que vários autores, e não só autores, ao longo da história, né, vários militantes da causa têm chamado a atenção para o fato de que a questão racial ela é uma questão que tem que ser enfrentada por todos nós. O Silvio de Almeida, nessa semana no Roda Viva, falou exatamente isso, né, que se os brancos, se a branquitude não assumir os seus privilégios, não enfrentar o racismo existente no Brasil e as questões raciais, evidentemente que esse processo doloroso e violento não tem fim. Né? Então, acho que isso é uma posição de educadora, é uma posição também que vem de uma formação no curso de História da UF, né, que foi muito marcado nos anos 90 pelos estudos de História Social da escravidão e de História Social do trabalho. Então, assim, essa bibliografia, essas pesquisas, marcaram profundamente a minha formação, né, assim como a da Alexandra, né. Então, a gente tem uma tradição de apego, né, de afinidade, de amor a essa temática que vem da própria formação em História, né. A professora Inaê Lopes, ela tem dito, né, e chamado a atenção, junto com Angela Davis, que não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, né, uma frase da Angela Davis, reproduzida, né, numerosas vezes em várias redes sociais, e em quem milita, em quem trabalha com essa autora, e a Inaê vem defender que a gente precisa, enquanto professora e educadora, trabalhar com essa discussão, né? E vem dizendo, numa forma de homenagem e agradecimento, que isso só é possível hoje em razão da história de milhares de homens, mulheres e crianças, negros e negras escravizados que lutaram há vários séculos no Brasil por direitos, por conquista e pela liberdade, e que lutam até hoje. Então, assim, essa historiografia é uma historiografia que cresceu há 40 anos e, sem dúvida nenhuma, não seria possível a realização desse trabalho se não fosse essa formação, né, essa produção que é extremamente rica. Então, acho importante marcar esse lugar, né, e vou, então, falar muito rapidamente a respeito do projeto de pesquisa, né, que vocês leram o texto.
Projeto de pesquisa que, de certa forma, é oriundo das pesquisas de doutorado, na medida em que, no doutorado, eu comecei a trabalhar com professores e professoras da cidade do Rio de Janeiro, especialmente na sua faceta de intelectuais, né, pensando-os como intelectuais, fazendo uma pesquisa a respeito da sua produção escrita em livros, em artigos, na imprensa, e uma discussão que estava muito clara dentro das escolas, entre os professores, e também nas suas falas públicas, era a questão da abolição, do pós-abolição, e dos destinos que seriam dados, então, àquela população em relação aos seus processos de educação. Então, é nesse período e é nessa discussão que surge o interesse de pesquisar a fala desses intelectuais, digamos assim, e a sua atuação pública no sentido da defesa de reformas sociais, incluindo a questão educacional, né? Então, é uma pesquisa que tem uma série de outros personagens, homens e mulheres, mas que no texto que eu dei atenção, né, àqueles 3 pesquisadores que, no momento, estavam sendo por nós trabalhados a partir do texto, né? Nessa pesquisa trabalharam a Rebeca, a Camila e a Ana Carolina Lemos, também fez mestrado aí no Proped, né, junto com a professora Paula, né, trabalhando exatamente Manuel Querino na imprensa, uma especificidade em relação a Manuel Querino. Então, assim, a pesquisa dá frutos, né, as pessoas continuam, e isso foi muito importante para nós. Eu vou pedir licença a vocês, então, quem não teve oportunidade de ler, né, mesmo quem teve, eu vou passar um pequeno slide com um certo resumo do texto, para que a gente possa depois retomar, né, em perguntas. Nesse texto, eu defendo a hipótese que essas trajetórias dessas personagens se cruzaram, evidentemente, no movimento abolicionista, no processo abolicionista, nas várias redes e sociedades existentes naquele momento, e aí a gente trabalha com as 3 figuras que foram mais pesquisadas nesse momento da pesquisa, que foram André Rebouças, o Zé do Patrocínio e Manuel Querino, né? Eu estou passando mais no sentido da gente ver um pouco as imagens, né, para relembrar as imagens como foram representadas nesse momento. Nessa pesquisa, assim como na produção que é vinculada a ela, a gente trabalhou com referenciais teóricos que vêm da minha formação, que é no campo da história social da educação, trabalhando com a interface em relação à história da educação do negro, que também é uma produção hoje, né, até difícil de acompanhar, a história cultural, a história intelectual e a microhistória, né? A metodologia da microhistória é muito importante para reconstruir indícios dessas trajetórias e jogar com as escalas, né? Trabalhar com as perspectivas micro e macro, né? A gente também trabalhou um pouco com uma discussão sobre intelectuais e suas redes de sociabilidade, com Cirinelli, as trajetórias relacionais, os contextos móveis, que é uma discussão da microhistória do Lev e do Léo, algum cuidado com a ilusão biográfica, embora muitas vezes seja difícil escapar dela, como alerta Bourdieu, né? E uma discussão que me parece muito importante, que é a própria construção da categoria negro, né? Que aí está trabalhada conforme propõe a Hebe Matos, né? Relacionada a uma discussão que é um processo político de construção identitária que se dá ao longo do século XX e que marca o movimento político, né, pela luta por direitos ao longo desse século, e não necessariamente é uma categoria que é utilizada no século XIX, que está posta no século XIX de uma forma muito clara, né. Além disso, um pouco como vocês puderam ver, né, que tipo de fontes a gente trabalhou, né, em metodologia, a gente trabalhou com alguns manuscritos e impressos, né, produzidos por esses autores, obras, livros e panfletos, alguns opúsculos, discursos políticos, conferências, projetos, artigos e editoriais de imprensa, com destaque, no último caso, para jornais e revistas em que eles atuaram como redatores, editores, jornalistas e colaboradores, né? Nesse próximo slide, eu não vou ler todos, evidentemente, mas é o começo da discussão com a trajetória do André
Rebouças e suas ideias, né, a defesa da questão da educação e de outras reformas sociais, muito inspirado não só na sua trajetória biográfica, mas também nas experiências de estudo e de viagens que ele fez, né, sobretudo nessa viagem aos Estados Unidos. Nesse slide, é interessante pensar um pouco, né, a família do André Rebouças, a sua origem de classe, né, o lugar em que ele está inserido, a rede de sociabilidade. Então, aqui é uma imagem do pai, do Antônio Pereira Rebouças, e os dois irmãos, os irmãos Rebouças, que trabalharam muito juntos no campo da engenharia, de projetos de engenharia no país, né, na década de 70 e 80. Então, a gente trabalha na primeira parte do texto a trajetória do André e as suas ideias. Depois a gente trabalha um pouco com a trajetória, né, pela mesma metodologia do José do Patrocínio, né, marcando um pouco aquilo que foi comum na discussão, o momento do cruzamento dessas trajetórias, marcando um pouco a diferença na origem familiar, né, na própria experiência do patrocínio, e que marca também alguma diferença nas suas ideias, especialmente uma crítica muito forte ao ensino superior, tal qual era organizado, né? A defesa do ensino técnico, do ensino profissional, do alargamento do campo da farmácia e da medicina para a população trabalhadora e negra na cidade, né? Então, uma discussão mais específica em relação ao campo da educação, marcando também a rede sociabilidade do patrocínio e um pouco pensando como foi possível a atuação dele, né? E na última parte, a partir das viagens do patrocínio, o cruzamento da trajetória para pensar a personagem do Manuel Querino na Bahia, numa outra cidade também extremamente negra, né? Em que também se envolve com uma série de discussões relativas à abolição, à República e ao movimento de trabalhadores, né, com uma especificidade muito forte do Querino, por participar, ao longo da sua trajetória, do movimento pelo trabalho manual, intelectual e artístico, e do movimento literário na cidade de Salvador, né. Essas trajetórias, elas foram importantes no sentido de pensar, acho que essa é a especificidade daquela pesquisa, o quanto esses indivíduos se envolveram no campo da educação e o quanto o fato de serem professores e de atuarem como docentes ao longo das suas trajetórias foi muito importante no sentido da sua atuação sempre à frente de projetos de educação e de defesa da incorporação das populações negras e trabalhadoras numa educação formal, né, com diferenças entre si, né, em relação aos debates e propostas, mas com uma linha comum de uma militância no processo de abolição e no pós-abolição, especialmente no caso do Manuel Querino, que a gente acompanhou um pouco mais, né, até a década de 20, a permanência do debate, né, sobre a educação e a importância que ele dava a esse tema ao longo de toda a sua trajetória. Bem, eu não queria me alongar nessa fala, porque eu queria aproveitar esse momento para a gente poder conversar, ouvir as perguntas e marcar especialmente que hoje, né, depois de afastada um pouco dessa, é importante incorporar uma série de outros estudos que desde então foram publicados, né, e que são fundamentais, que, a meu ver, trazem contribuições importantíssimas. Os próprios estudos da Alexandra Lima da Silva, uma série de artigos publicados por ela, né, e um livro que vocês já devem ter tido contato na disciplina, que é o livro da Ana Flávia Pinto, né, fundamental para pensar essa rede de intelectuais negros nas redações do Rio de Janeiro. Eu vou aqui tentar fechar essa apresentação